Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, Rádio Boa Nova, trazendo o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Queridos rádio ouvintes, nós estamos estudando o livro Lindos Casos de Chico Xavier, do professor Ramiro Gama. Amigo pessoal de Chico Xavier, Chico passou essas histórias a ele, detalhe a detalhe. Ou seja, eu tenho o hábito de dizer que essa obra é uma obra que não é biografada, ela é autobiografia. Por quê? Porque foi o próprio Chico que participou diretamente dessa obra, dando os pareceres, e o professor Ramiro Gama, muito fiel a Chico Xavier, ele colocou exatamente na íntegra como havia ditado Chico Xavier. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, estamos com os nossos corações cheios de alegria em podermos participar de mais um programa que tem a finalidade de falarmos um pouquinho do Chico, que os benfeitores possam nos intuir nessa responsabilidade tão grande e que os nossos ouvintes também possam se beneficiar com as histórias iluminadas deste grande homem que faz tanta falta em nossos meios. E aproveito e deixo o WhatsApp do programa para as pessoas que desejarem entrar em contato conosco, 19 99778 2794. Repetindo, 19 99778 2794. Queridos radiovintes, o tema de hoje é o tesouro da fraternidade. Começa a mensagem o Chico relatando que na noite do ano de 1950, vários irmãos de Belo Horizonte, reunidos em Pedro Leopoldo, em companhia do Chico, comentavam a importância das riquezas para a extensão do bem. Aqui desejava-se o salário farto. Acolá falava-se em dinheiro da loteria. Chegada a hora da prece, Emmanuel, pelos lápis do médium, endereça aos presentes a seguinte mensagem. É interessante que as conversas que as pessoas tinham na presença do Chico eram conversas muitas vezes que nós nutrimos no dia a dia, aquela ideia do dinheiro, aquela ideia dos ganhos, aquela ideia dos proventos. E aí Emmanuel, no lado espiritual da vida, acompanhando toda aquela situação, acompanhando os casos, na condição do dirigente espiritual das atividades vinculadas ao nosso querido Chico, ele vai aproveitar a oportunidade e ensinar a respeito deste ganho fácil, da loteria, de tirar a sorte grande, aquelas coisas que até hoje grande número de pessoas estão ainda em busca. Interessante, André. Eu tenho percebido nessa obra algo interessante para as nossas reflexões. Você já percebeu, André, que no espiritismo moderno, nós hoje fazemos um espiritismo sem a participação dos espíritos. Os congressos, os seminários, as reuniões públicas, não têm a participação do plano espiritual. Parece que foi vedado ao plano espiritual comunicar-se. E nós estamos vendo em Chico Xavier que, com toda a humildade, eles então começavam um tema e, em seguida, o nosso querido Chico, desfrutando da sua belíssima condição mediúnica, ele então sempre trazia uma luz de uma mensagem do plano espiritual para esclarecer aqueles pontos que estavam sendo conversados e discutidos. Vamos relembrar que nesse dia
a conversa era em torno do dinheiro. Então, a felicidade. Então, eles falavam de salário farto. Um outro diz como seria bom se eu ganhasse na loteria. Então, eles começavam a divagar sobre essas questões quando o Chico, então, entra em prece. E ele traz uma mensagem que nós vamos procurar estudar, essa mensagem pautadamente, para a gente saborear o fruto do Evangelho dentro dessa beleza colocada por Emmanuel. Sem dúvida. Mas nós não devemos nos preocuparmos com essa ala do Espiritismo e do cristianismo que estão fazendo um cristianismo sem o Cristo, sem a espiritualidade, porque existem outros núcleos trabalhando em consonância com o bem, em legítima perpetuidade com a espiritualidade. Então, existe de tudo. Desde a época do Cristo, nós vemos que a própria Casa do Caminho, quando Pedro teve que se ausentar, refugiando-se em outras pairagens, e Tiago ficou temporariamente na condução daquela casa, nós percebemos que aquela casa deixou de ser cristã e passou a ser com grande fidelidade ao judaísmo. Então nós percebemos que, infelizmente, o mundo que nós vivemos ainda dá espaço para isso. O importante é que nós, ao avaliarmos a vida do Chico, ao analisarmos a sua conduta, não percamos o entendimento e não percamos esta fidelidade ao Cristo. Nós vamos ler algumas partes da mensagem, né? Ou seja, vamos ler a mensagem no todo, mas vamos estar pausando para podermos saborear tudo isso. E a primeira frase que Emmanuel começa, André, realmente falando do tesouro, ele diz: não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Então aqui, André, logicamente Emmanuel já vem sacudindo todo mundo, né? Porque o grande problema da humanidade, André, e você temos batido muito nessa tecla, em cima do Evangelho, é exatamente o materialismo exacerbado, é o materialismo que tem tomado posse dos corações humanos, não se há mais respeito pelo outro, um tenta enganar o outro para ter uma facilidade maior, um pouco mais de recursos financeiros. A caridade já não é um ato mais comum. Nós estávamos percebendo nesses últimos anos, André, que as pessoas ficavam sensibilizadas na época do Natal. Dava uma cesta básica, dava algum brinquedo para as crianças, mas nós não podemos imaginar que de 365 dias que compõem um ano, a criatura vai exercer a caridade apenas uma vez por ano, achando que fez a sua contribuição perante a sua consciência. Então nós percebemos que ele começa com essa mensagem, André, que é uma mensagem, e querido rádio ouvinte, fantástica. Aqui já é um balde de água fria diante daquela discussão onde cada um estava tentando dizer aonde está a felicidade, a alegria. E Emmanuel vem e começa: não desprezes as pequeninas parcelas de carinho para que atinjas o tesouro da fraternidade. Porque com certeza as conversas eram aquelas, e desculpem a sinceridade, aquelas conversas medíocres que nós temos. Olha, se eu ganhar na loteria, vou fazer um trabalho extraordinário com o mais pobre. Olha, se eu tiver um salário maior, eu vou fazer tanta coisa. Quer dizer, nós ficamos projetando e às vezes até tentando barganhar com Deus algo, e as experiências têm mostrado que todos que fizeram esse acordo nunca cumpriram. Tantas coisas poderiam ser dialogadas, por exemplo, minúcias que não estão nas obras, que são conversas para os bastidores das obras do próprio Emmanuel, do próprio André Luiz, do Humberto de Campos, e nós vemos que as pessoas estavam diante não apenas do Chico, mas dos grandes homens e das grandes mulheres que passaram em nossos meios, e a grande maioria, infelizmente, não deram valor
para essas pessoas que estavam conosco. Não estou dizendo que o assunto que hoje estamos conversando é um assunto que não era para ser conversado, mas nós tínhamos tanta coisa para extrairmos do Chico que, infelizmente, poucos dos que estiveram ao lado do Chico conseguiram exprimir do Chico algo do lado espiritual, porque a maioria era voltado para o algo material. Agora, André, ele vai dizer um pouquinho sobre o tesouro da fraternidade que não precisa de dinheiro. Olha o que ele diz: uma palavra confortadora, o gesto de compreensão e ternura, a frase de incentivo, o presente de um livro, a lembrança de uma flor, 5 minutos da palestra edificante, o sorriso do estímulo, a gota de remédio. Ele vai continuar, André, mas aqui nós já temos aí alguns pontos importantes para a gente poder então comentar, que eu acho muito importante. O Espiritismo nos ensina que existem 2 formas de praticarmos a caridade: caridade material / o assistencialismo. Darmos comida, darmos roupa, agasalho, darmos dinheiro através da esmola. Mas existe uma caridade que independe se eu tenho recursos ou não, que parte diretamente do meu coração: a caridade moral ou a caridade espiritual. Todas essas que Emmanuel, o guia espiritual do nosso querido Chico, elencou para nós, são coisas que estão em nossas condições de fazermos. Por exemplo, quando ele nos fala uma palavra confortadora, uma palavra hoje pode ser pela rede social, um post. Em vez de a gente ficar compartilhando essas notícias políticas, essas notícias contraditórias, esses fake news que nós temos por aí, por que nós não compartilhamos uma frase de Madre Teresa de Calcutá, de Chico Xavier, de qualquer espírito que nos convide à meditação? Quantas vezes num grupo do WhatsApp da família, percebendo que os ânimos estão acalorados, nós não pegamos um minuto e falamos assim: pera, não é por aí tentar ser o apaziguador? Eu me lembro do Oswaldinho, querido amigo que já desencarnou, de Mirassol, Oswaldo Cordeiro. Ele dizia sempre: nós temos que ser os bombeiros. Então, na atualidade, nunca precisou de tantos bombeiros quanto agora. Os ânimos estão à flor da pele. A falta de fé tem levado as pessoas a agravar a depressão, a ansiedade, o síndrome do pânico e outros problemas mais. Emmanuel nos fala uma frase de incentivo: o presente de um livro, oferecemos um livro que vai trazer luz às pessoas. Às vezes a gente está preocupado em dar coisas caras, e às vezes um livro de 10, 15, 20 reais pode mudar a vida de uma pessoa. A lembrança de uma flor. Hoje em dia ninguém mais dá uma flor. Não precisamos nem comprar. Às vezes no jardim de casa, colhermos, colocarmos um lacinho e entregarmos. 5 minutos da palestra edificante, a gente não tem tempo. É tanta coisa no Netflix da vida, é tanta série, é tanta televisão, é tanta rede social, é tanto tempo inoportuno que a gente não tem tempo para conversar com um familiar dentro de casa. O sorriso do estímulo, mas como vamos sorrir se o nosso coração está sempre amargurado? E uma gota de remédio. Não é o remédio físico, aquela drágia que nós compramos numa farmácia. Ele fala do remédio da esperança, do remédio do otimismo, do remédio da alegria. Ele continua, Emmanuel, na mensagem, dizendo: a informação prestada alegremente, o pão repartido, a visita espontânea, uma carta de entendimento e amizade, o abraço de um irmão, o singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Não é com o ouro fácil que descobrirás os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é com a autoridade do mundo que conquistarás a renovação real de um amigo. Não é com a inteligência poderosa que colherás
as flores ocultas da confiança. Ainda tem mais um parágrafo que nós vamos ler no final, mas nós temos aqui alguns pontos dando continuidade naquilo que o nosso querido André já comentou, a informação prestada alegremente. Nós estamos sempre de mau humor, dentro de casa. A maior caridade que nós podemos prestar é dentro de casa. A esposa, o marido, os filhos pedem uma informação e nós logo já vamos tratando de responder com aquela falta de educação, com aquela falta de paciência. Então, são coisas simples que está ao alcance de cada um de nós em fazer o pão repartido. Se nós dermos uma volta em qualquer praça pública de qualquer cidade do Brasil, e hoje nós podemos afirmar do mundo, existem moradores de rua. Sobrou 2 pãozinhos na tua casa, passa uma manteiga, põe um pedaço de queijo, põe o que você tiver na mesa que você comeu, coloque isso dentro do carro, quando você sair, veja um morador de rua, ofereça para ele uma visita espontânea. Você já percebeu que nós não visitamos ninguém, nós não respeitamos mais ninguém, nós não damos atenção mais para ninguém? Uma carta de entendimento e amizade. Eu fico pensando como Chico era extraordinário. Wilker Batista, que mais acompanhou Chico na parte da psicografia, em Uberaba, conta que pelo estudo que ele fez, desde as mensagens que o Chico recebeu em Pedro Leopoldo, se calcula que o Chico recebeu mais de 10.000 cartas do além, ou seja, o correio do além para os familiares. Nós andando aí por esse Brasil afora, tive a oportunidade de conversar com muitos amigos diretos de Chico Xavier, principalmente de Uberaba. Cada um deles tem uma quantidade enorme de cartas que o Chico escrevia, e além disso já estamos aí, deva estar beirando a mais de 530 livros, se aproximando disso, fora ainda o tanto de mensagens que estão espalhadas por esse mundo afora. Onde ele arrumava tanto tempo para tudo isso? E não era bilhete que ele mandava, não. Eu estive na casa do Adelino, em Rio Preto, tem uma instituição em Mirassol, e nós tivemos a oportunidade de ver o Adelino, por exemplo, mostrando para nós um calhamaço, mais de 200 cartas. Cada carta era quase que um livro, tinha 20, 30 laudas. Então nós ficamos aí imaginando como é que pode esse homem ter arrumado tanto tempo. E a gente diz assim, o tempo dele é diferente do tempo nosso, André. Não é. O tempo dele é o mesmo que o nosso, só que nós não sabemos usar o tempo. Nós ficamos o dia todo nessa porcariada de internet, que 90% do uso é de maneira equivocada para coisas que não valem para nada. E aí a gente reclama, olha, nós não temos tempo para nada. É você que tem que fazer o seu tempo. Um singelo serviço em viagem, um ligeiro sinal de cooperação. Olha que interessante, André. Não é com o ouro fácil que descobrirá os mananciais ignorados e profundos da alma. Não é o dinheiro que vai fazer com que você se torne caridoso. A caridade não é pelo dinheiro, a caridade é pelas ações. Não é com a autoridade do mundo que conquistará a renovação real de um amigo, que é o que os nossos governantes, quando entram, eles se acham reis, eles se acham deuses. Eles não apenas se acham, muitos deles em outrora realmente foram, e muitos trazem ainda essa herança na postura e no comportamento. E por último, André, não é com a inteligência poderosa que colherás as flores ocultas da confiança. Não é pela inteligência, Jesus já dizia que não veio trazer o evangelho
para os sábios, mas sim para os simples. Aqui, André, tem 3 motivos interessantes. Não é pelo ouro, não é pela autoridade, não é pela inteligência. Exatamente. É um equívoco nós associarmos caridade a dinheiro. Primeira coisa, quando se fala de caridade, logo a pessoa já imagina ter a necessidade de colocar a mão no bolso. E realmente a religião cristã, ao longo do tempo, em especial o catolicismo, a qual merece da nossa parte sempre o nosso respeito, sempre incentivou a caridade material. E aí colocava o nome no banco, colocava o nome na janela, na vidraça, no vitral. Por quê? Porque quanto mais entrasse, mais enriqueceria as fileiras da igreja. E agora, André, nós vemos Emmanuel fazer um desfecho dessa mensagem, que é algo fabuloso, é uma pedra preciosa que Emmanuel traz para todos nós. Mas, sempre que o teu coração se inclinar para um mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem, olvidando a ti mesmo, para que outros se elevem e se rejubilem. Guarda a certeza de que tocaste o coração do próximo com as santas irradiações das tuas pérolas de bondade, e caminharás no mundo sob a invencível couraça da simpatia para encontrar o divino tesouro da fraternidade em pleno céu. Primeiro que Emmanuel, talvez dos espíritos que nós tivemos ligados ao Brasil no século XX, foi o mais lúcido, sem dúvida. Foi o primeiro escritor brasileiro que nós tivemos nas terras de Vera Cruz, já que ele, na condição do padre Manuel da Nóbrega, era de Portugal. É um espírito de uma facilidade em expor a ideia, é um espírito sucinto e automaticamente muito disciplinador. Cobrava muito dele, cobrava muito do nosso querido Chico, não aquela cobrança histérica, não aquela cobrança punitiva, mas aquela cobrança de quem pode dar algo. E na mensagem de hoje, ele vai encerrando, mostrando para nós que o bem é tudo aquilo que nós temos condições de realizar voltado para o benefício nosso, porque quando eu ajudo alguém, eu estou me ajudando, com total desinteresse do que eu posso receber em troca, colocando muito amor nas palavras, nos gestos, em nossos ideais. E aqui eu vejo o porquê que a pandemia mostrou o quanto nós estamos despreparados para a caridade, porque nós vivíamos a caridade da aparência. Eu vou no meu dia da sopa, eu vou no dia e dou a cesta básica na comunidade carente, eu faço isso. Hoje, antes de eu pensar na caridade, eu tenho que ser um cristão. E é aí que abalou a vida de muitas pessoas, a qual nós devemos estar sempre preparados também, porque não estamos isentos dos percalços e das lutas, mas o bem mostra para nós que ainda é um desafio que não está tão próximo. O bem, como Jesus nos ensinou, como os grandes homens e as grandes mulheres vivenciaram, ainda se faz uma estrada muito desafiadora pelos buracos do orgulho, pelos buracos da vaidade, pelos percalços naturais que nos chegam diariamente. Aqui, André, eu gosto muito desse começo, dessa última frase de Emmanuel, quando ele diz para nós: mas sempre que o teu coração se inclinar para o mendigo ou para um príncipe, envolvido na luz sublime da boa vontade, ajudando e servindo em nome do bem. Eu venho lembrar, André, a figura de Chico Xavier, um espírito que nós tivemos a oportunidade de conhecer desde 1985. Aquela multidão de pessoas que iam para Uberaba, se cotovelavam para pegar a mão de Chico Xavier, para receber o beijo e para beijar as mãos do médium. Naquela fila, André, tinha pessoas simples, humildes. E naquela mesma fila
tinha pessoas ricas, importantes. Tinha pessoas que não tinham estudo nenhum e tinham grandes intelectuais que faziam daquela fila uma verdadeira epopeia entre príncipes e mendigos. Chico não olhava a roupa, Chico não olhava quem era. Chico tratava todos de maneira amorosa, dando um sorriso e um abraço, um beijo e uma palavra amiga a todos que o procuravam. Esse é o verdadeiro cristão, esse é o verdadeiro trabalhador. E encerra dizendo uma única frase: quem puder ajuntar esse tesouro, isso já é uma colocação do Chico. De certo, comprará com facilidade um passaporte para o céu. Chico é fantástico. Apesar dele se esconder em Emmanuel para não mostrar sua grandeza, o Chico era um espírito fantástico. E ao encerrarmos o nosso programa, convidamos os ouvintes da Rádio Boa Nova a acompanhar eu e o nosso querido Sérgio também pelo YouTube, através do canal da TV A Caminho da Luz, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e acompanhe o novo estudo que estamos apresentando toda quarta e toda quinta, às 20h30, o estudo No Mundo Maior. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa rádio Boa Nova, apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.